Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos, os capítulos 1A, do dia 9 a 13 de janeiro. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 60, Bakhmut se recusa a ajudar Yonit a matar o faraó. Ramsés conversa com Sete e diz aceitar a ordem de se afastar de Nefertari. Yonit diz que precisa de um homem corajoso ao seu lado e Bakhmut fica indeciso. Karoma pede permissão a Nefertari para se encontrar com Ikene. Ramsés sente falta de Moisés. O príncipe Ebeu explica sua história de vida para Zípora. Zelofaed chega para o jantar na casa de Joquebede. Uri se mostra preocupado com o novo trabalho de Leila. Arão teme que Miriam fique solteira. Ikene diz que impedirá Karoma de partir com Nefertari. Zelofaed surpreende Miriam ao afirmar que ela é a mulher mais linda da vila. Judite se entristece ao ver o marido bêbado se lamentando. Ikene cruza com Bakhmut no corredor do palácio e estranha a cara amarrada do amigo. Zelofaed tenta puxar assunto com Miriam. Arão e Joquebede ficam esperançosos no namoro da filha. Betânia revela para Dira que beijou Moisés enquanto ele dormia. Zelofaed se despede de todos e deixa a casa de Joquebede. Yonit procura um papiro na sala de Pazer. Zípora aproveita que Moisés está dormindo e observa com atenção. Em conversa com Pazer, Sete diz que está providenciando tudo para que Nefertari faça uma ótima viagem. Tuia conforta Nefertari. Yonit pede permissão a Nutmiri para visitar o comércio. Ramsés confessa para Dzebeque que está triste com a partida de sua amada. Leila sai para trabalhar na companhia de Miriam e Abigail. Zípora e Moisés trabalham em bom clima. Miriam diz não gostar de Zelofaed como homem. Judite tenta acordar Apuk para o trabalho. Ele se recusa e volta a dormir. Yonit pede informações no comércio da cidade. Shibali fica feliz em poder ajudar Garrige. Uri ensina o ofício do joalheiro para Bezalel. Baruch orienta Aníbal e Menahem a impedirem as filhas de Jetro de pegar água no poço. Dzebeque sugere que Ramsés esfrie a cabeça em um banho de rio. Abigail tenta puxar assunto com Zelofaed. Dzebeque flagra Yonit aos beijos com Bakhmut. No capítulo 67 da novela Os 10 Mandamentos, Yonit revela para Bakhmut que é prima de Dzebeque. A vilã ameaça o general e diz que não permitirá que Nefertari deixe o palácio. Pazer explica para a filha como será a vida de sacerdotisa. Arão estranha a ausência de Apuk. Leila começa a trabalhar como escrava no forno coletivo. Eliseba diz que considera o bebê Oséias como seu filho. Dzebeque recrimina Bakhmut pelo envolvimento com Yonit. Zípora revela para Moisés que está preocupada com a família. Aníbal e Menahem impedem as filhas de Jetro de pegarem água no poço. Sete e Ramsés conversam sobre o futuro do Egito. Tuia promete que levará Naila para passar a noite com o faraó. Eliseba convida Uri e Bezalel para a cerimônia de circuncisão de Oséias. Arão avista a comitiva de Ramsés se aproximando e decide chamar Apuk. Uri avisa Leila que irá ao palácio com Bezalel buscar ferramentas com Ur. Sete convida Tuia para um passeio.
Apuk é avisado sobre a presença de Ramsés em seu trabalho. O príncipe caminha pelas obras ao lado de Anrão. Tuia e Sete passeiam felizes às margens do Nilo. Uri e Bezalel convidam Ur para a cerimônia de Oséias. Apuk fica confuso ao descobrir que Anrão quem mandou lhe chamar. Jetro fica sabendo da atitude dos filhos de Baruque. Ur convida Garrige para acompanhá-lo na cerimônia de circuncisão do filho de Amália. Sete decide conversar com Enutimiri. Yunete diz que o lugar de Nefertari é ao lado do rei do Egito. Sete pede perdão a Enutimiri e ela fica quieta. Yunete acerta os últimos detalhes do plano misterioso com Bakhmut. Naila fica ansiosa para passar a noite com o rei e Yunete esconde a peruca dela. A vilã finge que Karoma também acompanhará Nefertari até o Asset. Joquebed e Miriam arrumam tudo para a cerimônia de Oséias. Karoma chama Ikene para uma conversa em particular, deixando apenas Bakhmut vigiando o faraó. Usando um véu de maneira sedutora, Yunete entra no quarto do faraó, passando por outra pessoa e diz que veio substituir a esposa secundária. Naila se desespera enquanto procura a peruca. Yunete seduz Sete e coloca um pó em sua bebida. Naila veste outra peruca e segue para o quarto do faraó. Bakhmut fica tenso enquanto monta guarda na porta do quarto do rei. Sete começa a passar mal e Yunete revela sua verdadeira identidade. A vilã o provoca revelando que Tuia se deitou com outro e o deixa agonizando. Naila entra no quarto e vê Sete morto. Ela grita desesperada pedindo socorro. No capítulo 68 da novela Os 10 Mandamentos, Naila fica horrorizada diante do corpo de Sete. Bakhmut entra no quarto do faraó e finge estar surpreso com o que vê. Ikene fica revoltado a saber que Karoma terá que acompanhar Nefertari até o Asset. Aos prantos, Naila se joga aos pés do faraó. Bakhmut avisa para Ikene que o rei está morto. Yunete se sente vitoriosa. Ur, Garrige e Shibali seguem para a casa de Leila. Arão e Eliseba se preparam para a cerimônia. Garrige é apresentado a Abigail. Ikene avisa Pazer sobre a morte de Sete. Bakhmut vai até o quarto de Enutimiri e de Zebeque para dar a notícia. Tuia fica chocada ao ouvir Ikene dizendo que o faraó está morto. Uri, Leila, Ur e Garrige chegam à casa de Joquebed. Tuia se desespera ao ver o marido morto. Yunete é cínica e diz que irá encontrar Enutimiri para consolá-la. Ramsés chega ao quarto do faraó. Enutimiri chora sentindo remorso. Durante a cerimônia, Anrão circuncisa o bebê Oséias. Tuia, Enutimiri e Ramsés se abraçam emocionados. Yunete conversa com Nefertari e finge estar triste pela morte do soberano. Pazer diz para a rainha que o rei pode ter morrido por causas naturais, mas que irá investigar. Ramsés desconfia que o pai sofreu um atentado. Zebeque pressiona Bakhmut para saber a verdade. Apuk fala mal de Anrão para Judite. Joquebed diz para Eliseba aproveitar a cerimônia ao lado de Arão. Todos dançam e se divertem durante a festa. Bakhmut nega ter envolvimento com a morte do rei e Zebeque o ameaça. Embalsamadores começam o processo de mumificação do faraó. Uri conta para Ur que Miriam pode estar interessada nele. Garrige elogia a beleza da irmã de Leila. Abigail suspira por Zelofaed. Ur elogia a voz de Miriam e ela fica sem graça. Yunete e Bakhmut se agarram na casa de Senete. Zípora
conversa com Moisés e conta sobre sua vida. Pazer investiga a morte do faraó. Em conversa com Joquebede, Miriam nega ter algum sentimento por Ur. Tuia afirma que agora cabe a Ramsés ocupar o trono do rei. No capítulo 69 da novela Os 10 Mandamentos, Ramsés é coroado novo faraó do Egito. Yonete pergunta a Ramsés se ele deixará Nefertari partir. Uma comitiva de soldados anuncia a morte do faraó para todos na cidade. Garrige fica surpreso com a notícia do falecimento de Sete. Ramsés recebe o sacerdote para o processo de mumificação do rei. Yonete e Bakhmut comentam sobre o assassinato. Miriam e Judite se chocam ao ouvir um escriba egípcio anunciar a morte do faraó. Ur se mostra preocupado quando Timire. Miriam se enche de esperança e cogita a hipótese de Moisés voltar. Dizebeque consola a esposa Enutimire. Apuk se irrita ao concluir que Ramsés assumirá o trono. Siamon reza enquanto o corpo de Sete é embalsamado. Mesmo com o falecimento do soberano, Nefertari afirma que irá para o Assete. Pazer explica como ocorre o processo de mumificação para Simut. Yonete chega e diz que muita coisa vai mudar de agora em diante. Arão e Arão se preocupam com o futuro do povo hebreu. Miriam avisa para Leila e Uri que Sete morreu. Nefertari encontra Ramsés no jardim do palácio e eles se abraçam emocionados. Moisés e Zípora seguem com o rebanho de ovelhas. Jetro diz que acompanhará as filhas na próxima ida ao poço. Nefertari incentiva Ramsés a assumir o trono do rei. Ur vai até o quarto de Enutimire para conversar com a princesa. Ikene e Bakhmut ficam aliviados ao ouvirem Dizebeque dizer que a morte do faraó aconteceu por causas naturais. Nefertari lamenta a decisão de Ramsés em se casar com a noiva escolhida por Sete. Apuk se mostra ansioso para saber quem será o novo responsável pela execução das obras. Abigail reclama por Zelofaed só prestar atenção em Miriam. Ramsés pede proteção aos deuses e senta no trono do rei. Alguns dias se passam e o corpo de Sete, já mumificado, é levado ao sarcófago. Começa o cortejo fúnebre e todos os pertences do soberano são levados juntos com o corpo de Sete para o sarcófago. Ramsés é coroado novo faraó do Egito. Do lado de fora do palácio, uma multidão saúda o novo Deus-Rei. Ao saber que Jetro convocou os anciões, Baruque diz que será a palavra de um contra a de outro. Ainda no palácio, Nefertari é apresentada a uma sacerdotisa de Assete. Moisés e Zípora retornam à casa de Jetro. Ela estranha a ausência dos familiares. Jetro e Baruque discutem na frente dos anciãos. As irmãs de Zípora aguardam ansiosas do lado de fora, na casa de Baruque. Nefertari se prepara para deixar o palácio. Zípora se recusa a preparar algo para Moisés comer. Yonete vai até o quarto do faraó Ramsés e pergunta se ele deixará Nefertari partir. No capítulo 70 da novela Os 10 Mandamentos, em conversa com Yonete, Ramsés diz que não impedirá Nefertari de tornar-se uma sacerdotisa. Jetro encontra com Zípora em sua casa e diz que Baruque voltou a criar problemas. Nefertari começa a se despedir de todos no palácio. Yonete tenta convencê-la de desistir da ideia, mas a moça se mostra decidida. Ikene chega e avisa que Ramsés deseja ver Nefertari. O comerciante elogia o trabalho que encomendou a Uri. Ramsés presenteia Nefertari com uma linda joia feita por Ur. Emocionado, o faraó se despede da mulher amada. Zípora fica indignada ao saber da atitude de Baruque. Nefertari diz para Pazer
que está preparada para a nova vida como sacerdotisa. Joquebede relembra o momento que precisou esconder Moisés quando era um bebê. Jetro conversa com Moisés e pede para ele ter fé em Deus. Nerfetari entra no barco e segue para Sete com Siamon. Ramsés diz que fará novo decreto perdoando Moisés. Enutimiri fica imensamente feliz com a decisão do irmão. Moisés conversa com Jaque e reclama do jeito de Zípora. Iquene beija Caroma e é interrompido por Baquemute. O oficial avisa que o faraó deseja falar com Iquene. Ramsés ordena que comecem as buscas por Moisés. Zípora gosta de ver Moisés cuidando de uma ovelha. Enutimiri conta para Onete que Ramsés criou um novo decreto perdoando Moisés. A vilã finge gostar da notícia dada pela princesa. Menahem se esconde próximo à casa de Jetro para tentar falar com Adira. Ao saber que Ramsés visitará as obras, Anrão diz que tem um pedido a fazer para o novo faraó. Baquemute cobra as promessas de Onete. Ela encontra com Zebeque e tenta manipulá-lo para conseguir que Nerfetari volte. Adira se encontra com Menahem às escondidas. Judite visita Eliseba e Joquebede. Jetro avisa as filhas que fará uma reunião familiar. Anrão e Joquebede pressionam Miriam. Ela diz que marcou um encontro com Zelofaed na casa de Leila para dar chance a Abigail. Pazer vê um papiro fora do lugar e estranha. Yunete fica nervosa ao ouvir o sacerdote dizer que descobrirá a verdade sobre a morte do rei. Uma ovelha tem dificuldades para parir. Zípora percebe que o filhote não está na posição correta e diz que eles terão que ajudar no parto. Moisés se apavora. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.